Convido você a fazer uma pausa neste momento, e depois iremos orar. Existe um tipo de oração que ninguém ensina nas escolas de teologia. Não está nos manuais de espiritualidade. Não aparece nos livros de devoção bem encadernados que ficam nas estantes das bibliotecas cristãs. É uma oração que nasce não da serenidade, mas da urgência. Não da contemplação tranquila, mas do desespero real. É a oração de quem não tem tempo para introdução. O Salmo 70 é exatamente essa oração. 5 versículos. Sem rodeios. Sem aquecimento. Sem as formalidades que às vezes confundimos com espiritualidade. É um grito lançado na direção de Deus por alguém que está no limite, e que sabe, com uma certeza que só a fé produz, que esse grito será ouvido. E antes de entrarmos no texto, preciso te dizer algo importante. Se você chegou aqui hoje carregando um peso que não consegue nomear, se há uma situação na sua vida que parece não ter solução, se o coração está cansado de esperar e a fé está precisando de fôlego, este salmo foi escrito para você. Não para o você do futuro, quando tudo estiver resolvido. Para o você de agora, com tudo que está carregando. Apressa-te, ó Deus, a livrar-me. Apressa-te, Senhor, em meu socorro. Salmo 71. Apressa-te. Pare e deixe essa palavra pousar no seu coração por um instante. O salmista não diz, quando for da tua vontade, Senhor, no teu tempo perfeito, se assim te aprouver. Ele diz, apressa-te. Ele está com pressa. A situação é urgente. A necessidade é real. E ele não tem vergonha de dizer isso a Deus com toda a honestidade que a crise exige. E isso nos ensina algo extraordinário sobre a natureza da oração. Muitas vezes chegamos diante de Deus com uma performance espiritual, com as palavras certas, o tom certo, a postura certa. Como se precisássemos impressionar a Deus com a nossa eloquência. Como se a qualidade da nossa oração determinasse a qualidade da resposta. Mas o salmista destrói essa ideia com uma palavra só. Apressa-te. 2 sílabas. 0 cerimônia. 100% honestidade. E é exatamente essa honestidade que Deus honra. Porque Ele não está buscando eloquência, está buscando o coração. Não está avaliando o vocabulário, está ouvindo a necessidade. Não está esperando que você chegue composto, está esperando que você chegue. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Antes que clamem, eu responderei, ainda estarão falando, e eu já terei ouvido. Isaías 65, 24. Há uma libertação imensa nessa verdade. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa estar num bom momento espiritual. Você não precisa chegar organizado diante de um Deus que já sabe de tudo antes de você abrir a boca. O grito também é oração. A lágrima também é oração. O silêncio que não encontra palavras também é oração. E tudo isso, tudo, chega aos ouvidos do mesmo Deus que se inclina, que desce, que ouve. Você pode clamar com urgência. Você tem essa permissão. O Salmo 70 é a prova de que Deus não se ofende com a nossa pressa. Ele se move por causa dela. Mas então acontece algo que, à primeira vista, parece impossível. O salmista está no meio de uma crise. Os adversários ainda estão lá. A situação ainda não foi resolvida. A resposta ainda não veio. E no meio de tudo isso, sem que nada externo tenha mudado, algo dentro dele muda. Ele levanta os olhos e canta. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e digam sempre os que amam a tua salvação, engrandecido seja Deus. Salmo 74. Pense no que está acontecendo aqui. O salmista não está num culto de celebração. Não está numa tarde tranquila de devoção. Está no meio de uma crise real, e ainda assim, a sua boca se abre não para mais uma queixa, mas para um louvor. Isso não é ingenuidade. Não é negação da realidade. Não é aquela espiritualidade superficial que finge que tudo está bem quando não está. É algo muito mais profundo. É a decisão, consciente, deliberada, às vezes dolorosa, de olhar além das circunstâncias e enxergar o caráter imutável de Deus. Porque a confiança madura não é a que nasce quando tudo está bem. Essa é fácil. Qualquer um confia quando o sol está brilhando, quando a conta está no azul, quando a saúde está em dia, quando os relacionamentos estão em paz. A confiança que o Salmo 70 nos convida a praticar é diferente. É a confiança que persiste quando o sol se esconde, quando a conta está no vermelho, quando o diagnóstico assusta, quando o relacionamento dói. É louvar antes de ver. É confiar antes de entender.
É declarar a bondade de Deus no meio do capítulo mais difícil da sua história, não porque você está em negação, mas porque você conhece o autor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja retirado do aprisco e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me regozijarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda assim, essa é a linguagem da confiança madura. Ainda assim vou louvar. Ainda assim vou confiar. Ainda assim vou declarar que Deus é bom, não porque as circunstâncias me convencem disso, mas porque a sua palavra me diz isso, e a sua fidelidade ao longo da minha história me prova isso. E quando você louvou antes de ver, quando você confiou antes de entender, quando você declarou a bondade de Deus no meio da tempestade, algo acontece. Não necessariamente nas circunstâncias, às vezes elas continuam iguais por um tempo. Mas dentro de você, no lugar onde a fé mora, no lugar onde o medo tentava se instalar, a paz que excede todo entendimento começa a guardar o coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Então chegamos ao versículo que, para mim, é o coração pulsante de todo o Salmo 70. Depois do clamor urgente, depois da confiança no meio da crise, depois do louvor que precede a resposta, o salmista olha para dentro, com uma honestidade que nos desarma, e diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, ó Senhor, não te demores. Salmo 75. Pobre e necessitado. Duas palavras que o mundo moderno faz de tudo para evitar. Vivemos numa cultura que construiu um altar para a autossuficiência, que celebra quem não precisa de ninguém, que trata a vulnerabilidade como fraqueza a ser escondida, disfarçada, superada o quanto antes. As redes sociais são o templo dessa religião, onde todos parecem estar bem, onde as conquistas são expostas e as crises são escondidas, onde a máscara é tão bem construída que às vezes a própria pessoa esquece que está usando uma. E nesse contexto, o Salmo 70 é quase subversivo, porque o salmista não está com a máscara. Ele está com o rosto no diante de Deus, e diante de todos que leem o seu salmo há milhares de anos. Ele não está fingindo que está bem. Não está apresentando a versão curada e editada da sua espiritualidade. Ele está dizendo a verdade. Sou pobre. Sou necessitado. Preciso de ajuda. E é exatamente nesse lugar de honestidade radical, nesse lugar onde o orgulho se dobra e a necessidade se confessa, que Deus se move com mais poder. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. A humildade não é a negação da sua dignidade. É o reconhecimento da sua dependência. É entender que você foi criado não para ser autossuficiente, mas para viver em comunhão com aquele que é a fonte de tudo que você precisa. E quando você chega a esse lugar, quando você para de fingir, quando você solta a máscara, quando você diz com honestidade sou pobre e necessitado, você não está se diminuindo. Você está se posicionando para receber. Porque o Senhor não cuida dos que fingem não precisar. Ele cuida dos que sabem que precisam, e que têm a coragem de dizer isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Você está cansado? Venha. Você está sobrecarregado? Venha. Você está pobre e necessitado? Venha. Exatamente assim, sem se arrumar primeiro, sem resolver antes, sem esperar estar em condições melhores. Venha agora. Como você está? Onde você está? O Salmo 70 é curto, mas é completo. Em 5 versículos ele nos leva por uma jornada que muitos cristãos passam a vida inteira tentando aprender. A jornada do clamor honesto para a confiança corajosa, e da confiança corajosa para a humildade libertadora. Clamei, porque a necessidade era real e Deus ouve o clamor. Confiei, porque o caráter de Deus é maior do que as minhas circunstâncias. Me humilhei, porque sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. Essas 3 posturas não são estágios que você supera. São práticas diárias. São o ritmo da vida de fé, esse ritmo que alterna entre o grito e o louvor, entre a urgência e a paz, entre a vulnerabilidade e a graça. E o Deus que recebe o seu clamor urgente é o mesmo Deus que sustenta a sua confiança no meio da crise. E o mesmo Deus que se inclina para o humilde que diz, sou pobre e necessitado,
mas Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Esse Deus está aqui agora, ouvindo, presente, pronto para agir. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia e Deus de todo socorro, chegamos diante de Ti hoje com o Salmo 70 nas mãos e no coração, com toda a sua urgência, com toda a sua confiança, com toda a sua honestidade desarmante. E chegamos como somos, sem performances, sem máscaras, sem a versão editada de nós mesmos que às vezes apresentamos até nas nossas orações. Chegamos como o salmista chegou, com a necessidade real, com a urgência verdadeira, com o coração exatamente como está. Obrigado, Senhor, por seres o Deus que recebe assim, que não exige que cheguemos compostos para nos ouvir, que não avalia a qualidade do nosso vocabulário antes de responder, que se inclina para o clamor, qualquer clamor, que sobe de um coração que Te busca. Pai, fala hoje com aquele que está no primeiro versículo do Salmo, com aquele que está clamando com urgência, que precisa de uma resposta agora, que está no limite, que já não sabe mais como continuar esperando. Que ele saiba que o teu ouvido está inclinado, que o teu coração se move pelo clamor do filho que precisa, que a tua resposta está a caminho, mesmo quando ainda não pode ser vista. Fala com aquele que está tentando confiar no meio da crise, com aquele que quer louvar antes de ver, mas que está com dificuldade de encontrar o louvor quando a dor é tão real. Fortalece essa fé frágil mas genuína. Sustenta esse coração que quer confiar mas que está tão cansado. Que o teu Espírito Santo produza nele uma paz que não vem das circunstâncias, mas que vem de Ti. E fala com aquele que precisa soltar a máscara hoje, com aquele que está fingindo que está bem quando não está, com aquele que carrega sozinho o que foi feito para ser carregado com ajuda. Que ele encontre neste momento a coragem de dizer a verdade, para Ti, para si mesmo, para as pessoas ao seu redor. Que a humildade que confessa a necessidade abra a porta para a graça que supre. Senhor, que o Salmo 70 não seja apenas um texto que lemos hoje, que ele seja uma postura que adotamos, que possamos clamar quando precisarmos, sem vergonha, sem cerimônia, sem performance, que possamos confiar no meio da crise, não porque é fácil, mas porque conhecemos o Teu caráter, que possamos nos humilhar diante de Ti, reconhecendo que somos pobres e necessitados, e que isso não nos diminui, mas nos posiciona para receber a Tua graça. Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso libertador. E essa verdade, gravada fundo no coração, é maior do que qualquer circunstância que tente nos convencer do contrário. Em nome de Jesus Cristo, que clamou no Getsêmani, que confiou na cruz e que ressuscitou para sempre ser o nosso sumo sacerdote compassivo diante do trono da graça, oramos e descansamos. Amém. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Salmo 75. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.